Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sidney Ambrosio Ferreira, casado com a profissional de educação física Jennifer Caroline Fernandes. Tenho 39 anos, sou formado em música pela Universidade Federal de Ouro Preto, tenho 4 certificados do Festival de Inverno pela União 15 de Novembro, formação em violão percussão pela Escola Toque Musical. Bom, hoje eu atuo como professor na escola Dinei Colares, toco vários instrumentos e canto também na banda DK, conhecida como Banda Dinei Colares. Bom, meu tema hoje é um tema que vai ajudar muitas pessoas que utilizam a voz como meio de comunicação e também como meio de trabalho. E a gente pode aí inserir cantores, professores, locutores, jornalistas e aí por diante. Sabemos então que o aquecimento vocal, ele é muito importante. É uma das coisas mais importantes para quem faz a comunicação com a voz. Eu separei 4 deles: o uso da voz, que tem que ter o aquecimento, exercícios para as pregas vocais, popularmente o povo diz cordas vocais, mas a gente fala pregas vocais. Profissionais qualificados e essa consciência da saúde vocal em dia. Isso é importantíssimo para quem utiliza a voz em prol do seu trabalho, em prol da sua técnica vocal. Então, são coisas importantíssimas. E em abril desse ano, 2021, eu tive o prazer de apresentar na minha tese, no meu TCC, um trabalho que eu venho pesquisando há muito tempo, junto com a professora Cristina e também com a professora Patrícia, que foram minhas orientadoras nesse tema atual. Bom, qual que é esse tema? Aquecimento corporal no auxílio da performance vocal. Lembrando que a gente já tem um aquecimento vocal, que é importantíssimo em qualquer vídeo aí que você entrar em redes sociais. Vocês vão ver que tem N professores, né, profissionais qualificados que vão te ajudar nesse uso da voz correto. Bom, o meu tema ele também é linkado nessa questão do aquecimento vocal. Mas antes do aquecimento vocal, eu pensei o seguinte: por que não o aquecimento corporal? Não estou falando de alongamento. Alongamentos é um outro tema que também está abordado nessa minha pesquisa, onde tem uma certa dificuldade em entender o que é o aquecimento e o que é o alongamento. Por fim, eu separei 10 tópicos em prol desse título. Saber o que é o aquecimento corporal, para que finalidade a gente vai fazer esse aquecimento corporal, quem pode fazer, quem pode auxiliar nesses exercícios para o aquecimento corporal, existe alguma limitação, ou seja, todas as pessoas podem fazer ou não? Existe outras áreas que utilizam a voz, com essa técnica? Quais profissionais fazem parte desse auxílio para a voz? Existem pesquisas em prol desse tema? O que entendemos sobre aquecimento corporal? E, por fim, qual o resultado esperado? Eu vou fazer um grande apanhado disso tudo, porque quando eu fui pesquisar na literatura, não achamos nada vinculado ao aquecimento corporal. Então eu tive uma ideia de pesquisar com um profissional de educação física, no caso a minha esposa, para ela me explicar como que funciona esse aquecimento corporal para atletas. Porque se você for pensar bem, os cantores hoje, os locutores, os jornalistas, nós somos atleta da voz. A gente utiliza a voz o dia todo para comunicar, para cantar, né, para passar notícias. Enfim, na educação física, o aquecimento corporal ele é importantíssimo.
Por quê? Ele previne lesões, ele previne várias situações que podem acontecer durante aqueles exercícios que você vai fazer. E por fim, pensando nessa ideia, de saber do aquecimento corporal, a profissional, a Jennifer, ela me orientou o seguinte: o aquecimento corporal, quando a pessoa chega na academia para fazer qualquer tipo de exercício, ela tem que primeiro aquecer o corpo. Como que ela pode aquecer o corpo? Geralmente é na esteira, no elíptico. Então, são 2 aparelhos mais utilizados para esse aquecimento corporal. E depois sim, o alongamento, e depois sim você vai executar aquele aparelho, aquela musculatura envolvida ali que você precisa, trabalhar. E as pregas vocais, elas são envolvidas por músculos, né, que abre e fecha, falando por alto, né, falando assim, a grosso modo, vamos dizer assim. Então, buscando essas informações na educação física, eu trouxe isso para nós cantores, profissionais da voz. Por que não fazer um aquecimento corporal e depois fazer o aquecimento vocal para depois ir para a performance? Gente, isso vai prever um monte de lesões, isso vai deixar o seu corpo mais preparado para aquilo que você vai atuar, para aquilo que você vai fazer, né. Saber o que é e para que serve é importante. Então o aquecimento corporal, ele serve para deixar o seu corpo mais ativo, né. Você vai cantar, se o seu corpo estiver aquecido, quando você fizer o aquecimento corporal, você está preparado. Se você vai para uma apresentação, para uma música, vamos dizer assim, uma música que exige um pouco mais de dança, um pouco mais de desenvoltura no palco, se o seu corpo não estiver preparado, vai te afetar. E afetando o corpo, afeta quem? Afeta a voz. Então você fica frustrado, você não consegue chegar na nota, né, você não consegue cantar afinado, você vai ficar ofegante. Então, quando você prepara o seu corpo para isso, com exercícios cardiovascular, né, igual eu falei, esteira, tem outros exercícios que eu vou citar daqui a pouco, você vai deixar o seu corpo muito mais preparado para os desafios, né, para que essa finalidade ela tenha mesmo um resultado positivo. Aí vem o terceiro tópico, né, quem pode fazer? Todo mundo que todo mundo, né, eu estou falando, assim, dessa questão do aquecimento corporal, mas violonista pode fazer, pessoas que tocam, instrumento de sopro podem fazer, porque, gente, isso é o corpo, é você preparando o corpo e não chegando com o corpo despreparado para fazer uma performance, para falar em público, para dar aula, por exemplo. Então, quem pode fazer são todas as pessoas. Exercício físico, ele é sempre bem-vindo. E uma coisa que eu descobri nessa pesquisa é o seguinte: exercício físico e atividade física tem uma diferença. E muitas das vezes, eu, por exemplo, eu não sabia. Pesquisando, eu pude perceber que exercício físico é tudo aquilo que é coordenado pelo educador físico, que tem uma série, tem um início e um fim, tem uma repetição. Então, são aquelas tabelinhas que a gente recebe na academia quando a gente vai fazer a educação física, né, fazer o exercício físico. Atividade física é tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Por exemplo, lavar um carro, passar uma vassoura em casa, torcer um pano, tudo isso é atividade física. É só abrir um parêntese, né, para vocês entenderem sobre a relação da atividade física e o exercício físico. Existe alguma limitação? Claro, quem que vai definir essa limitação do aquecimento corporal para você é o profissional de educação física. O professor de canto, junto com o profissional de educação física, eles vão desenhar aquele exercício para você fazer que não vai te prejudicar. Hoje em dia a gente sabe que por posturas ou até sedentarismo, a gente acaba tendo aquelas dorzinhas nas costas, no joelho, no tornozelo, no ombro, né, principalmente. E o cantor, ele tem que estar com essa musculatura pronta, né.
E isso acaba envolvendo também a nossa pergunta, né, quem pode auxiliar nesses exercícios? O professor, o profissional de educação física. Ele é o profissional mais habilitado, porque ele vai conhecer o limite do seu corpo, né. Não adianta eu falar com você assim: "Faz para mim 10 polichinelos", para você entrar para cantar. E se você tiver uma dor no joelho? Você não vai conseguir fazer. Então, o profissional de educação física, ele vai te direcionar melhor nessa ideia do aquecimento corporal. Existem algumas limitações? Claro, acabei de falar, tem gente que tem dor no joelho, tem gente que tem dor no ombro, na lombar, né, tem muitas dores na lombar. Bom, outras pessoas que utilizam a voz pode utilizar dessa técnica? Seria sensacional. Locutores, jornalistas, cantores, né, todo meio de comunicação com uma voz, gente, o corpo da gente, ele tem que estar preparado. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas que cantam, né, que fazem apresentações em palco, lá na 13ª música fala assim: "Nó, agora meu corpo esquentou, agora minha voz está boa". Por quê? Inicialmente ele só aqueceu a voz, então ele aqueceu essa região aqui do pescoço, mas o corpo está travado. E a gente sabe que quem é cantor, a gente trabalha com sentimentos. A gente, tudo aquilo que a gente canta, a gente tem que expressar no corpo. 7º tópico, que fala quais profissionais fazem parte desse auxílio, ou seja, quais profissionais podem ajudar o cantor. Eu citei 2: profissional do canto, né, professor de canto, formado, qualificado, professor de educação física, qualificado, formado, nutricionista também é importantíssimo ter uma nutri, porque ela vai, exemplificar o que você pode tomar, o que você pode comer antes e depois do show, né, é importantíssimo. Então são 3 profissionais importantes aí que vai auxiliar melhor nessa performance, né, nesse corpo preparado. E a gente sabe, gente, que quando a gente fala de, atleta da voz, eu estou colocando todo mundo que trabalha com a voz. E a gente sabe que professores em escolas, né, públicas, particulares, enfim, eles têm um desgaste vocal imenso. Eu conheço professores que são super roucos, professores que perderam a voz. Tem gente que aposentou por causa do desgaste vocal, porque não sabe dessas técnicas, não sabe desses benefícios em prol da voz. Então esse aquecimento corporal ele vem para realmente prolongar essa vida vocal, prolongar essas pregas vocais, né. 8º tópico, existe pesquisas em prol desse tema? Gente, achei pouquíssimas coisas, na literatura, em pesquisas. Tem muita coisa falando sobre aquecimento e alongamento, mas o aquecimento proposto na literatura, ele entra um pouco em controverso com o que eu estou falando. Por quê? O aquecimento no mundo do físico, né, na fisiologia do exercício, o aquecimento, ele é antes de você exercer a função que você vai trabalhar na musculatura. Então, na voz também é a mesma coisa. Então, às vezes tem essa ideia que alongamento é aquecimento. E é um perigo, gente, você alongar com o seu corpo frio. Imagina só, você está com o corpo frio, sentado, aí o professor fala assim: "Vamos aquecer". O aquecimento dele é o quê? Esticar o braço, ou ou então elevar o braço até o chão. Então isso é muito perigoso, principalmente para quem já tem alguma predisposição para algumas dores. Então é muito importante o aquecimento corporal. Vamos para o 9º tópico. O que entendemos sobre o aquecimento corporal? Acabei de citar no tópico 8. O aquecimento corporal, ele vai servir para você entrar com o corpo preparado naquilo que você vai fazer. No auditório, na sala de aula, a gente sabe, quem trabalha com criança principalmente, sabe que as crianças são agitadas. Imagina você chegar com o corpo frio, mole, chega com a voz aquecida, mas o corpo em si, ele fica não preparado para aquilo. E por último, qual o resultado esperado com essa pesquisa? É que realmente os cantores, os profissionais da voz, possam
eh, se embebedar dessas técnicas, desse contexto. Eu vou deixar esse trabalho no arquivo que eu mandar pra Secretaria de Cultura de Mariana, para que vocês possam dar uma lida, para vocês entenderem mais sobre esse assunto, porque é um assunto importantíssimo, não só para a voz, né, para o corpo mesmo, para a saúde do corpo, a saúde mental, você chegar preparado naquilo que você vai fazer. Quantas vezes em sala de aulas, lá na UFOP, eu deparei com alunos, eh, não preparados para cantar, né, e isso afetava a voz, não tinha jeito, afetava a respiração, e às vezes você tinha que dar uma nota prolongada, não tinha o ar para aquilo. E tendo essa consciência, essa pesquisa, eu passei a trabalhar mais a parte cardiovascular, porque é importante. Ó, bom, sem mais delongas, eu encerro por aqui esse vídeo. Eu vou fazer alguns exercícios, algumas coisas nos próximos vídeos para vocês entenderem um pouco melhor, um pouco mais daquilo, mas o aquecimento corporal seria isso. Seria essa escada, né? Aquecimento corporal, aí o profissional, né, de educação física vai alinhar, vai procurar saber o que pode ser feito para você. Pular corda, corrida estacionária, polichinelos, eh pode ser também aquele exercício que você faz, levando os braços à frente, né. Então tem vários exercícios que o professor, o profissional de educação física vai estar alinhando com você. No meu caso, por exemplo, antes de cantar ou antes de exercer minha função como professor, que eu tenho que falar o dia todo, eu faço polichinelos. Eu faço polichinelos 3 minutos e faço corrida estacionária 7 minutos. Cara, meu corpo fica excelente. Eu chego pronto, eu já chego na vibe do aluno. Então é importante. Muito obrigado, sem mais delongas, muito obrigado mais uma vez.